Vejam só, a cada 3 segundos uma pessoa desenvolve demência no mundo. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas vivam com demência. E isso pode aumentar muito, ir para 152 milhões em 2050, se todos juntos não fizermos algo. É preciso consolidar uma estratégia para a redução de risco para um diagnóstico mais precoce possível. E como a doença de Alzheimer é a demência mais comum, é fundamental sabermos mais a respeito. Conhecimento é, de fato, um grande aliado. Por isso, no estúdio hoje comigo, Dr. Jean-Pierre Alencar, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo. E Eva Bettini, que coordena os grupos de apoio da Abra São Paulo e é presidente da ABG, Associação Brasileira de Gerontologia. É um prazer tê-los aqui comigo hoje. É um prazer, Lina. Obrigado pelo convite. Me diga uma coisa, Alzheimer, em geral, acomete pessoas acima de 50 anos, então tem uma relação íntima com o envelhecimento. Isso porque o cérebro também envelhece, doutor Jean? Então, Lina, realmente, como você mencionou, o fator de risco maior é a idade, né? Então, o maior fator de risco é o envelhecimento. O cérebro é um órgão muito interessante, né? Ele ocupa aí apenas 2% aí do nosso corpo, porém ele ocupa 25% dos gastos energéticos, né? E é o que a gente sabe, que a partir da quinta década, a gente corre uma diminuição do número de sinapses e as conexões nervosas. Então, isso vai acontecendo e acima de 80 anos, a gente já perde 50% dessas conexões. Nossa, e como nós estamos vivendo por muito mais tempo, quer dizer, hoje nós temos um número muito grande de pessoas acima de 80, 90 anos hoje. E só para concluir, então, como a doença, né, uma doença sistêmica, acomete as conexões nervosas, vamos falar um pouquinho para frente, e diminui essas sinapses, são as ligações dos neurotransmissores, então, quanto menos neurotransmissores e células nervosas você tiver, mais agravamento da doença você vai ter. Agora, Eva, em geral, a doença de Alzheimer, ela dá muito medo, né? As pessoas ficam assim, nossa, eu estou tendo um esquecimento, pronto, já acha que está com o tal do Alzheimer. Em geral é assim mesmo? Esse medo é frequente e é natural hoje em dia? Então, é frequente. O que acontece, em geral, é que as pessoas, principalmente as pessoas que já têm alguém na família que foi acometida da demência, dessa demência do tipo Alzheimer, os familiares têm medo deles mesmos, a questão de hereditariedade, e todo mundo que está no entorno também. Então, o medo, às vezes, é um dos fatores que mais causa problemas na família mesmo, até no relacionamento. E isso porque a hereditariedade é, de fato, um fator de risco para a doença? Então, nós temos dois tipos, Lina. Assim, nós temos a demência precoce, de Alzheimer precoce, né? Bom, o que é doença de Alzheimer? É uma doença, né, degenerativa, ela acomete todo o intelecto, envolve todo o comportamento e memória desse indivíduo, né? E ela é progressiva, infelizmente irreversível, né? Nós não temos cura Nós hoje não temos ainda cura. para Alzheimer. Nós não temos cura. E o que acontece? Em relação aos fatores de risco, 10%, chegando a 5 a 10%, ela tem uma característica genética, então essa não é modificável. Então, hoje os estudos mostram que pessoas que têm demência de Alzheimer de primeiro grau na família, ela tem 3 a 5 vezes mais chance. Porém, 90% da doença de Alzheimer, ela é de maneira tardia, ou seja, acima de 65 anos. Tá? A demência precoce, acima de 50 anos, ela é mais rara, ainda bem, né? Felizmente. Felizmente. 10% da população, ela é cometida em torno de 10%. Os estudos mostram em torno de 5 a 10% tem a característica genética para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Bom, mas apesar dessas características não modificáveis, podemos dizer assim, há uma série hoje de outros fatores de risco que a gente pode intervir para tentar prevenir a doença de Alzheimer? Sim. Então, nós temos hoje teve um estudo mostrado por uma professora, né, uma pesquisadora inglesa no congresso do OIC, né, da Alzheimer International Disease, foi no Reino Unido, o ano passado, onde ela mostrou que os fatores podem evitar a doença de Alzheimer até 35%, os fatores de risco, você diminuir esses fatores. Então, entre eles nós temos aí, tudo começa na meia-idade. Então, assim, as pessoas acham que o perigo é na terceira idade, mas você tem que começar a iniciar o processo de prevenção da doença à meia-idade, né? Ou seja,
no mínimo aos 30, 40 anos, a Exatamente. gente já precisa ficar atento, né? Exatamente. Então, nós temos que controlar o colesterol, Tá. né? Temos que, quem é hipertenso ou diabético, fazer os seus controles adequados no nível de pressão, né? Seguindo as diretrizes das sociedades de cardiologia e endocrinologia, fazendo suas consultas médicas. Aham. A atividade física, que nós vamos falar um pouquinho dela, que é um dos marcos aí da prevenção, né? Fazer a atividade física regular 3 vezes na semana, ou todos os dias, pelo menos 30 minutos, ou 150 minutos, como colocam algumas diretrizes das sociedades de cardiologia. E exercício, doutor, vale inclusive não só ir para academia, vale uma caminhada, Sim. vale subir escada em vez de elevador? Exatamente. É um exercício caminhada, bicicleta, esteira, natação, dançar, cuidar do jardim. Então, realmente, não é só a caminhada, né? Essa é a mais comum, a mais fácil para ser realizada, executada. Porém, essas outras atividades, como você mencionou, podem ser realizadas. Eu queria ainda, né, em cima desse tema da atividade física, muitas perguntas chegaram porque há um estudo que comprova cientificamente um hormônio que nós desenvolvemos mais em função do exercício que pode proteger o cérebro. Isso é verdade? Exatamente. Então, hoje o estudo foi, né, em janeiro, a pesquisa foi da Queen's University, lá de Londres, em parceria com a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, né? Os pesquisadores mostraram que a gente tem uma produção da irisina, né? Que é uma substância... Irisina. Irisina, isso. É esse hormônio esse específico. Isso. Tá. E o que acontece? Você fazendo atividade física, você age sobre esse hormônio, diminuindo o risco de doença de Alzheimer. Parece que, é lógico, o estudo é em camundongos, não é estudo em humanos, mas tá. parece que ele age sobre essa irisina e promovendo uma diminuição do ataque, né? Porque assim, o que a doença ocorre? Ela tem a fisiopatologia da doença tem duas ações dentro do cérebro. Nós temos a deposição de umas proteínas, que se chama beta-amiloide. Existem várias teorias para o diagnóstico, né? Tá. Para a gente saber de onde vem a doença de Alzheimer. Mas uma delas, a mais aceita hoje pelas entidades mundiais, é essa presença dessa proteína beta-amiloide, que ela vai danificando e matando essas conexões nervosas. E a gente tem ainda os emaranhados neurofibrilares, que é uma outra proteína tal, que a gente não sabe por que ela vai ocorrendo uma neurotoxicidade dentro da célula nervosa e vai matando esses neurônios, né? Tá. Então, a gente vê o que? Esses fatores de risco, a hipertensão não controlada, o diabetes não controlado, a inatividade física, a inatividade social, a baixa estimulação cognitiva e os hábitos ruins, como fumar, bebida alcoólica em excesso Tá. e não fazer atividade física, aumenta essa produção dessas proteínas beta-amiloides. Essas proteínas beta-amiloides, que são o carro-chefe da doença de Alzheimer, que elas são depositadas nos neurônios, elas também ocorrem em indivíduos idosos saudáveis. Porém, nesses indivíduos que têm esses hábitos ruins, principalmente que começam na meia-idade, eles têm maior risco para a doença de Alzheimer. Então, essa é um pouco da explicação meio fisiopatológica, né? Não, mas foi ótima, né? Porque muito se fala em Alzheimer ainda não tem cura, os tratamentos medicamentosos ainda não conseguem reverter a doença, porém controla, retarda um pouco, não é? Mas os fatores modificáveis é o que você, inclusive, Eva, deve bater muito, né, nos grupos de apoio da Abras. A Abras, quando ela foi fundada, foi com esse objetivo, porque as pessoas que tinham familiares acometidos da demência não tinham um local para se reunir, para conversar, para trocar experiências. Então, a Abras foi fundada com esse objetivo, de apoiar as famílias e os próprios pacientes que quisessem participar no começo, né, da manifestação da doença, e se encontrando periodicamente para poder conversar sobre isso, trocar informações sobre novos tratamentos e coisas desse tipo. Então, a Abras hoje, ela tem uma rede, né, no Brasil inteiro e em São Paulo especificamente é um dos estados que tem mais grupos de apoio. E não sei se é isso, só essa questão que era Perfeito. isso. Tá. Até porque a troca de informações em todos os estágios, vamos dizer assim, da evolução da doença, ela é de fundamental importância, né? Sim. Então, Lina, a gente percebe quando é feito o diagnóstico, né, e é passado para a família, realmente é assustador, né? A família, ela fica sem pé, ela não sabe para onde ela vai, para que lado ela toma, quais medidas a tomar. A Abras vem nesse sentido de apoio a essas famílias. Mas assim, o que a gente sabe que a doença, na verdade, pelas atualizações,
ela tem 4 fases, né? A gente tem uma fase inicial, uma fase mediana, né? E uma intermediária e um estágio mais de terminalidade. A fase inicial, o grande problema do diagnóstico é esse, é que os esquecimentos são muito corriqueiros, né? Então, a memória recente é onde essas proteínas, esse ataque neurotóxico que ocorre, geralmente ela ocorre na memória recente, no início. Vamos aproveitar e já passar um alerta, né, para o nosso telespectador. Quando é que uma queixa de memória, que um esquecimento deve me levar ao consultório médico? Então, vamos lá. Então, assim, ó, o problema é o esquecimento quando você tem que aprender uma coisa nova e você precisa dela novamente. Esse é o esquecimento que você tem que tomar cuidado. Aquele esquecimento de você falar, nossa, não lembro o nome dessa atriz. O resgate de informações, porque assim, como que funciona o cérebro? Nós temos os núcleos de Miner, onde a gente pega a primeira informação, aquela que você acabou de pegar o nome de uma pessoa. Essa informação, ela fica ali por alguns minutos, alguns instantes, depois ela vai para uma outra área, né, que fica armazenada ali por 6 meses. E depois ela vai para o córtex cerebral, né, na parte cinzenta, e ela fica lá armazenada. Tá. Quando você precisa resgatar essa informação, isso pode ter um problema. E esse problema não é onde a doença de Alzheimer ocorre. Ela ocorre geralmente no hipocampo, que é a região S inicial, a região temporal, onde você tem aquela memória recente, aquela memória lábil. Tá? Outra coisa que é muito comum, você está fazendo uma conversa e de repente você atende um telefone. Você vai conversar de novo com a pessoa, você fala, nossa, o que eu estava falando? Essa desatenção também não é problema, porque também é numa outra área cerebral, geralmente ansiedade, estresse, preocupação, porque hoje a depressão a gente sabe que é um segundo fator de risco mais importante. Então, tratar a depressão, os distúrbios de ansiedade, parece que a depressão ao longo dos anos não tratada, ela vai ocorrendo modificações neuroanatômicas no cérebro. Isso favorece essa produção dessas proteínas beta-amiloide. Perfeito. Nós voltamos daqui a pouquinho para a gente continuar conversando e passando mais informações úteis sobre Alzheimer, tá bom? Não saia daí, a gente volta já já.